Bom, vamos debater agora duas pautas importantes para os municípios do Brasil, do Rio Grande do Sul: saúde e educação. Para falar sobre saúde e a regionalização dos serviços referenciais, convido ao palco o coordenador técnico da área da saúde, Paulo Azeredo, e o Rodrigo, que fica com a gente, que é o assessor jurídico da FAMURS, que vai falar após o Paulo sobre as decisões judiciais sobre o piso do magistério. Duas importantes pautas aí. Então, bom dia a todos. Me chamo Paulo Azeredo Filho, estou na coordenação da área da saúde da FAMURS, já faz algum período. Quantos prefeitos a gente tem aqui? Só para 1, 2, 3, 4, 5, 6 secretários de saúde, veio um ou não? Não, seria importante a participação deles, até porque eu vou tocar em alguns temas e alguns assuntos aqui de extrema importância, e também cabe aos prefeitos este diálogo com o gestor da área da saúde, tá? O slide comigo, né? Então, eu vou entrar primeiro num tema que eu vi logo no início da fala alguns prefeitos sobre os gastos municipais da área da saúde. Esse tema aí a gente faz até um quadro para vocês, para mostrar o avanço dos gastos municipais. Isso aqui é a média dos 497 municípios de investimentos na área da saúde. Se vocês notarem, no ano de 2021, nós tivemos uma reduçãozinha na aplicação, né, devido aos recursos do coronavírus, que entraram nos cofres municipais, e, por sinal, temos saldos até hoje em várias contas municipais. Esses saldos podem ser utilizados até o final de dezembro de 2024. Então é importante que as prefeituras utilizem. Lá em 2021, ficou para 2022, ficou para 2023 e a gente não conseguiu gastar esses recursos, né? Nós estamos agora com o retorno de casos de Covid no estado muito forte, os hospitais estão lotados, as clínicas, né, os prestadores de serviço têm feito todo o seu trabalho. Estamos também com a questão da dengue, que também eu vejo, saiu agora o decreto de emergência do estado, ontem, solicitando devido aos 20 óbitos que aconteceram no estado. Só que a critério de informação, no ano de 2022, nós tivemos 66 óbitos e mais de 10 mil notificações sobre dengue aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a FAMURS cobrou no estado do Rio Grande do Sul uma campanha massiva junto aos municípios de conscientização. Se vocês se recordam do decreto do governo do estado, das bandeiras amarela, vermelha, fecha comércio, abre comércio, naquele decreto o governador do estado retirou as equipes de endemias das suas ações para fiscalizar as empresas. Então, o aumento de casos de dengue no estado não está relacionado somente à questão climática, e sim por a falta de ações municipais e também de orientação do estado na conscientização, na fiscalização também, junto a essas zonas, desse vetor. Investimentos na área da saúde, então, no ano de 2022, a média dos 497 municípios chegou a 22% do orçamento. Medicamentos também, vocês verificam nos quadros o elevado custo que vocês estão tendo com medicamentos. O pessoal pode interpretar, 5% foi para 6%, é o aumento mínimo. Nós estamos falando aqui de milhões de reais. Milhões de reais. E isso é muito importante também, o controle também dos consórcios nas compras de medicamentos. Estou verificando lá pela FAMURS, a gente também tem todo esse acompanhamento na questão da compra, das licitações, até eu vi a toca as informações dos anteriores palestrantes sobre as licitações. Nós temos diferenças na compra de medicamentos que chegam a 1.500% de um município para o outro, o mesmo quantitativo, em municípios com mais ou menos 64 quilômetros de distância um do outro. E aí eu não consigo entender, sendo a mesma distribuidora que ganhou o certame, o custo desse medicamento tem 1.500% mais elevado do que o outro município. Então, por favor, gestores, prestem atenção nas suas licitações, chamem seus farmacêuticos, chamem os seus secretários de saúde e tenham atenção, principalmente na compra de medicamentos, tanto que o município pode fazer o certame, como via consórcio também. E às vezes aquela economia não é tanto uma economia. Faça um comparativo com consórcios vizinhos no preço de medicamento.
Falo isso porque nós estamos gastando por volta aí de 7, 8 milhões, 9 milhões por mês em medicamentos no estado do Rio Grande do Sul. Né? Aqui eu estou apresentando, claro, com o meu gráfico, não sei se a imagem acaba sendo visível para os senhores, os municípios das 3 associações estão em vermelho, os municípios que gastam mais de 20% do seu orçamento na área de saúde. Todos os municípios, vocês podem ver, tiveram uma elevação de gastos. Aqui eu estou com os municípios da ANVAT, da MC Serra e da ANVAP. Essa apresentação vai ficar disponível para todos. É importante, esses dados são do CIOPS, então a gente fez um levantamento dos últimos 3 anos de quanto cada município aplicou na área da saúde aqui. E vocês veem que a média aí é 19, 20, 21, nós temos municípios que já aplicam 37%, Panambi, Tramandaí, já chegamos ao município de Estância Velha em gastar 40,2% do seu orçamento com saúde. E por que está se elevando esse gasto de saúde? Aqui eu mostro para os senhores as contas do governo do estado. Foram aprovadas pelo Tribunal de Contas, a gente viu manchetes no jornal, as contas do governo foram aprovadas, mas com ressalvas, porque o investimento na área da saúde e na área da educação não foi realizado. Isso aqui faz parte do relatório do Tribunal de Contas do Estado. Recursos para o IP, recursos para o Hospital da Brigada, isso não é investimento em saúde pública. E o Estado lança como gasto na área da saúde. Aqui, parecer do Ministério Público de Contas, no ano de 2021, se vocês verem o segundo slide lá no ladinho, penúltimo parágrafo, parecer desfavorável. Não sei o que estou dizendo, Ministério Público de Contas, documentos oficiais. E aqui, os investimentos na área do Estado. Quanto que o Estado tem aplicado na área da saúde? De 2016 a 2021, nós temos aí abaixo dos 12%. Essa diferença de 2, 3% que vocês verificam nos últimos anos, equivale a 1,9 bilhões de reais que não são aplicados. 1,9 bilhões que não chegam nos hospitais, que a gente não vê no assistir, e hoje os hospitais estão com essa dificuldade financeira, não está acompanhando o reajuste da inflação, piso da enfermagem que os hospitais têm que pagar. E aí quem é que está complementando esta folha? Quem é que está pagando este custo? São os municípios. Nós não temos recurso novo do Estado. Há anos nós não temos recurso novo do Estado. Eu vi há poucos meses atrás, um mês atrás, um anúncio do governo do Estado que estaria ampliando os 164 milhões de reais o recurso para o assistir. E de 800 milhões ia para 900 milhões. O Estado de Santa Catarina, só este ano, ampliou o recurso sem solicitação de nenhum município em 650 milhões. O Estado de São Paulo ampliou o recurso para os hospitais este ano, só este ano, em 1,2 bilhões. E o Estado do Rio Grande do Sul tem uma rede hospitalar forte, com mais de 245 hospitais, tem 164 de ampliação, não pagou o reajuste, porque o assistir é lá de 2021. Nós estamos em 2024, temos uma defasagem grande. E os municípios, conforme os prefeitos falaram aqui na abertura, cada vez mais, desculpa até a fala, presidente, mas nós tínhamos um ex-presidente também, o Folador, né? Folador, com aquela imagem que ficou na imprensa, de um pires na mão, porque é isso que está acontecendo. Recursos de emendas parlamentares. Ano passado, o orçamento da União para emendas de bancada, de bancada ficou em 7 bilhões, 7,5 bilhões. E agora ampliou-se para 11 bilhões. Então se ampliou o número de recursos para as emendas parlamentares, a qual os gestores, os prefeitos, terão que estar mais próximos de Brasília todo dia, solicitando recursos. No ano passado foi lançado um programa, o eMulti, e vários municípios solicitaram recurso. E os municípios que não tinham contato com algum parlamentar em Brasília não receberam até hoje esse recurso. Somente via parlamentar que a liberação do recurso ocorreu por parte do Ministério da Saúde. Tema que está sendo contestado, porque a Câmara dos Deputados tem questionado o Ministério da Saúde, né?
Estamos ampliando os nossos gastos municipais, tudo conforme, que eu vou entrar depois, a Lei 12.466 de 2011. Esta lei ela dá plenos poderes para os seus secretários municipais de saúde pactuarem com o Estado qualquer serviço. Conforme a própria legislação, é de responsabilidade tanto do Estado como dos municípios, através dos seus secretários municipais, decidir aspectos operacionais, financeiros, administrativos, definir questões regionais, nacionais, e aí vem aquelas pactuações, pactuação CIB, que vários possuem as resoluções CIBs. E aí eu peço, por que no início da minha fala eu pedi a presença dos secretários? Porque as pactuações, elas não são uma obrigação. Não é porque o Estado quer tal pactuação que ela vai acontecer. A lei é muito bem clara, tem que ter o aceite do município e do Estado. É como se fosse um casamento. Se a esposa disser, se a namorada disser sim, a gente casa. Se a namorada disser não, não tem casamento. A gente continua lá, por favor, casa comigo, mas não tem casamento. E isso tem acontecido nos últimos anos, pactuações sem o acompanhamento dos secretários municipais de saúde. Eu falo isso porque nós também temos a nossa responsabilidade como gestores municipais. Em dezembro de 2021, os secretários municipais de saúde aceitaram uma proposta que há 10 anos o Estado estava tentando pactuar com os municípios e não passava. Os municípios aceitaram 107 medicamentos que eram de responsabilidade do Estado, os municípios pactuaram com a secretária estadual. Aí a FAMURS, presidente, a FAMURS foi questionar a secretária do Estado, como assim pactuaram? A secretária me disse, os municípios aceitaram, eu estou no meu papel, estou me desonerando. E vocês estão assumindo. Então nem sempre, e eu falo isso novamente, atenção dos secretários municipais sobre as pactuações, vocês podem se posicionar contrários. Suponhamos o Estado definiu uma referência hospitalar do município X para o município Y. Eu vou ter que fazer o transporte do paciente, aquele hospital não está me atendendo. Preciso continuar nessa referência? Não. Eu vou solicitar ao Estado a troca da referência hospitalar. Porque o Estado nada mais é do que o caixa, o banco. Ele fica com aquele dinheiro da alta complexidade da União, ele tem a responsabilidade de aplicar o recurso de média complexidade, e é onde que tu vai escolher para tu ter um atendimento. Então tu pode alterar a tua referência. Eu, antes de estar na FAMURS, participava do Estado. Eu fui por 12 anos da Secretaria Estadual de Saúde. Por 8 anos eu fui delegado, que não manda prender, né? Os delegados de saúde que não mandam prender ninguém. Mas eu era coordenador regional de saúde. E nós trocamos diversas vezes as referências. Nos últimos 6 anos eu verifico que não está acontecendo mais isso por parte dos municípios, esse pedido de alteração. Porque se o prestador de serviço não está te atendendo e ele está recebendo para isso, vocês podem mudar. Olha, eu teria que mandar 20 pacientes por mês, para a minha referência é oftalmo, o Estado manda o dinheiro para lá e vocês não estão me atendendo. Informe, oficie o Estado, diga que aquele prestador não está atendendo e solicite a alteração da referência hospitalar. Busquem qualidade de atendimento. Não adianta a gente só ficar falando, o fulano não me atende, fulano não me atende, fulano não me atende. Qual a atuação? Eu como gestor, o que eu fiz para mudar isso? Eu oficiei? Eu questionei? Eu posso buscar o Ministério Público para isso? Eu posso. O município ele não precisa ser sempre o réu. Ele pode ser o autor. É dever do gestor isso, buscar qualidade de atendimento no seu município. E aí eu entro naquela pauta, para ser breve, até por questão do horário, que o presidente colocou no início da pauta, sobre um tema que preocupa a FAMURS. O presidente Luciano Orsi, desde o início do mandato, buscou o Tribunal de Contas para o diálogo, tem buscado a atenção do Poder Judiciário, dos gestores, falado com o governo federal também, através da CNM, devido a este ofício que o Tribunal de Contas do Estado, no ano anterior, está e serviu como orientação para todos os auditores. Despesas de pessoal. Então, nesse ofício, que eu acho que todos têm ciência, o que chama mais atenção também
é o item B. No caso do município atuar nos serviços de média e alta complexidade, e aí preste atenção no que eu falei anteriormente, trazendo para si a responsabilidade pelo recebimento dos recursos e a realização das despesas. Nós estamos pedindo dinheiro dos deputados federais, emendas parlamentares. O Estado manda o dinheiro para o município fazer serviços de média e alta complexidade. Quem está trazendo para si a responsabilidade de executar o serviço? Somos nós. Por que eu não posso dizer o Estado, sabe aqueles 100 mil que tu mandou para mim contratar o serviço do Hospital de Montenegro? Faz você o contrato direto. Você contratualiza lá 30 cirurgias, 100 exames, através de uma pactuação em resolução CIB. Vai entrar na despesa de pessoal de quem? Do Estado, não do município. E aí eu preciso que o secretário faça isso. Quando ele vai numa pactuação CIB aceitar aquele recurso, ele diz, não, você contratualiza isso. Na época que eu estava como coordenador de saúde, a gente chamava o prefeito municipal, chamava-se o secretário, chamava o prestador. E a gente definia, olha, vai fazer o serviço de oftalmo, de traumato, hemodiálise, quem vai fazer, quantas por mês, tem estrutura para isso, não tem? Se pactuava em conjunto. Como é que o Estado tem feito hoje? Ele abre o QNES, ele olha aquela empresa, aquela instituição, verifica que ela tem autorização para tais e tais e tais serviços e simplesmente decide que aquela instituição é o teu prestador de serviço. Ninguém perguntou se ele quer fazer. Eu posso ter uma casa na praia, mas não usar ela todo ano, só usar no mês de janeiro. O prestador de serviço é a mesma coisa. Ele pode ter autorização para fazer tal serviço, mas como vai custar caro para ele ter um profissional médico, equipamentos, tecnologia, ele não quer fazer. E ele não pode ser obrigado a isso. Então, está faltando um certo diálogo. E estou sentindo, ali pela FAMURS, que a gente acompanha as prefeituras, uma certa orientação de cima para baixo, sem diálogo, sem comunicação por parte da Secretaria de Estado, né? Programas sendo lançados, ano retrasado, ano passado, tivemos um decreto, por sinal, né? o 53969, né? Que o governo do Estado acabou coagindo os municípios a aderirem a 6 programas do Estado para recebimento de recursos. Ninguém questionou se vocês tinham limite, teria limite para contratar mais pessoas para executar serviços, se a realidade do município já teria, daqui a pouco tu prestava um serviço semelhante àquele programa, não haveria necessidade de ter um outro programa, né? E houve uma certa, com todo respeito, uma certa equação, porque não houve um diálogo, não se respeitou a Lei 12.466. Né? Que houve uma questão de decisão entre o gestor municipal e o estadual, né? Então, esse tema da terceirização, nós temos acompanhado o presidente da FAMURS, tem conversado com o nosso presidente do Tribunal de Contas, né? Peixoto, para buscar uma alternativa e até, vou me antecipar aqui, presidente, passar para os demais gestores. A FAMURS também está buscando o Conselho Nacional de Justiça, porque se for o caso de judicializar, ou dar uma orientação aos municípios para a judicialização e ganhar mais prazo, né, para adequação, a entidade está buscando uma forma de minimizar os impactos municipais. Sim, prefeito. Isso é um risco ainda pior, porque daqui a pouco nós vamos ter que devolver a gestão plena. E é um retrocesso do processo da saúde. Ou seja, qual é o caminho que eu vejo? É nosso. Quem tem gestão plena, devolve para o Estado e a responsabilidade passa a ser sua. Fala no microfone. Porque os avanços que aconteceram na saúde sempre foi no intuito de que os municípios fizessem, e que em tese, desde que houvesse os repasses de recursos, que os municípios fizessem a gestão no sistema de saúde. Ou seja, dentro dessa tese, hoje do Tribunal de Contas, que deve ser amparado em alguma teoria ou interpretação jurídica, qual seria a nossa alternativa? Hoje. É devolver. Não queremos mais a gestão plena, entrar na justiça, olha, devolve a gestão da saúde pública do município de Itacoari para o Estado do Rio Grande do Sul. Hoje, de forma imediatista,
Hoje, de forma imediatista, eu vejo a primeira ação dos municípios deveriam judicializar, tá? Através de liminar para suspender esse efeito. A FAMURS está correndo em 3 frentes, o presidente acho que poderia explicar. Nós estamos tanto a questão da, vou mostrar para os senhores aqui, da PLP 98/2023, né, que está, isso já está no Congresso e é para alterar a lei 101, lei complementar 101 de 2000, né? Eu deixei muito bem claro ali, ó. Contratações firmadas pelo poder público não entram no cômputo dos gastos com o pessoal. Nós precisamos pedir para os nossos representantes a aprovação imediata. Essa PLP ela está parada na comissão desde setembro do ano passado, ela não houve avanço algum. Então eu acho que é uma posição que os prefeitos deveriam buscar. Sim, só para complementar, nós falamos rapidamente antes, esse é um dos projetos então que nós estamos nesse esforço concentrado tentando levar a votação, né? Porque assim como muitas vezes fica parado, uma pressão às vezes de um dia para o outro é levantada. A gente sabe que no Congresso Nacional a coisa funciona dessa forma, né? Qual é a dificuldade que a gente vê aquela vez conversando com os parlamentares? Sempre há uma certa, vamos dizer assim, manifestação contrária quando se fala em mexer na lei de responsabilidade fiscal. E, digamos, a lei de responsabilidade fiscal é tido como uma defesa, digamos assim, para que não haja gastos excessivos e, vamos dizer assim, que deveriam fazer parte de uma gestão melhor, dizer, qualificar a gestão e não aumentar ou liberar algumas questões que seriam gasto pessoal. Então, a gente até não é contra isso, né? Só que o que a gente está vendo hoje, acho que o que o Paulo traz ali nos reforça isso ainda, é uma diminuição, muitas vezes, do papel do Estado e da União no financiamento da saúde. Consequentemente, como a gente tem que atender o paciente, tem que atender o cidadão, o município acaba se sobrecarregando, seja por assinar o que não deveria assinar, ou até por contratar serviços aí, exames sofisticados, porque senão tu não consegue muitas vezes atender as pessoas. Então, vamos dizer assim, o que nós temos, eu acho que é fundamental isso, e é um grito que nós temos que dar, eu acho que já foi falado pelo André também, pelo nosso prefeito Jarbas, é que nós não estamos, nesse caso, fazendo uma simples opção de gastar mais na saúde. Nós estamos simplesmente emparedados, não temos como não. Como é que nós vamos fechar o hospital? Como é que nós vamos, né? Vamos dizer assim, mas eu acho que talvez, se a gente não conseguir, nós vamos ter que ir para a rua e dizer que nós vamos fechar. E chamar atenção. Por mais que daqui a pouco a gente não queira fazer isso, mas alguém, e a imprensa e todos vão ter que trazer esse assunto para que ele passe a ter uma pressão popular, porque a pressão popular sempre é o que mais funciona, ainda mais quando a gente fala de Congresso Nacional. Se a gente for lá, a gente vai ver toda semana que tem agente comunitário de saúde, e sempre estão melhorando a sua condição, que justamente, não estamos dizendo que é injusto, mas a pressão é que faz a coisa funcionar lá no Congresso. Então é importante, acho que também foi colocado aí da importância de nós estarmos lá. Esse projeto, ele na verdade disciplinaria a questão de que aquele gasto não seria gasto do pessoal prefeito da lei complementar, e o tribunal ele nos diz, não, mas a interpretação, embora seja um conjunto de normas que eles fizeram um pote de orientação ali, e que poderiam talvez não ter feito nesse momento, poderiam, é o que a gente pede para que não seja aplicado no momento aquela orientação, mas na verdade a nossa grande, vamos dizer, aliada nesse momento é a aprovação desse projeto no Congresso Nacional. E para isso nós temos que levar para os nossos deputados e senadores que nós não estamos gastando 30%, 40%, que nem o Paulo trouxe ali, na saúde, porque nós agora resolvemos ficar bonzinho e querer pegar todas as coisas da saúde para nós. Porque na verdade, isso não, até politicamente pouco representa, né? Porque a gente sabe que saúde é um saco sem fundo, quanto mais dinheiro nos botar, mais vai faltar, porque com a pandemia elevou os custos, e foi falado também há pouco que faz mais de 10 anos que o que a gente recebe praticamente é a mesma coisa. O André trouxe
o exemplo do hospital aqui. Então, vamos dizer assim, na verdade, nós estamos numa situação onde, se todos cumprissem a sua parte na medida da necessidade da população, não precisaríamos estar falando sobre isso, né? Então, vamos dizer assim, mas nós não temos opção, então é muito importante que a gente faça realmente esse esforço lá em Brasília. E se a gente vê que não vamos conseguir, bom, daí a gente vai ter que fazer uma grande mobilização, vamos se reunir em algum lugar para movimentar, para trazer a imprensa, vamos parar na porta dos hospitais e fazer um ato em defesa da saúde pública, que nós não somos contra, pelo contrário, só que nós não temos mais como manter isso na situação que está, e com também a possibilidade de sermos condenados por improbidade, numa coisa que nós na verdade estamos fazendo por uma super necessidade, e que politicamente também não seria melhor do que nós fazemos mais asfalto, obras do município. Então, vamos dizer assim, é uma necessidade, não é uma escolha, como está dito ali, trazendo para si uma escolha. Tudo bem que até a questão de ter gestão plena pode ser uma escolha, mas digamos assim, igual o recurso vai ter que vir. Se nós abrir mão, o Estado vai ter que botar, que recurso vai botar? Mas o presidente, isso aqui não é um problema só de município de gestão plena, porque no Estado nós temos 107, 108 municípios de gestão plena. Isso aqui vai atingir os 497 talvez esse vai ser um pouco mais impactado. Com certeza, que os da atenção básica, os que não são gestão plena, não têm hospital, eles também estão contratando serviços privados e também está entrando com índice de despesa. E por quê? Porque não existe a descentralização do SUS, que está preconizado lá na Lei 8080 de 90 e na Lei 8142 de 90, que é os dos conselhos estaduais e municipais. Nós deveríamos descentralizar os serviços. Nos últimos 5 anos, o Estado do Rio Grande do Sul fechou 1.444 leitos. Nos últimos 5 anos, o Estado fechou 464 leitos obstétricos. Nos últimos 5 anos, o Estado do Rio Grande do Sul fechou 28 hospitais de pequeno porte. Se vocês verem a taxa de migração, o Estado, nos últimos 8 anos, perdeu 700 mil gaúchos. Esses dados são públicos, estão na própria Secretaria de Planejamento do Estado do Rio Grande do Sul. 212 mil pessoas foram para Santa Catarina, 240 mil para o Paraná, 48 para o Mato Grosso, São Paulo foi 47 mil. Então, nós estamos perdendo população, perdendo receita, o Estado não está colocando mais recurso, e quem está pagando a saúde pública são os municípios. E aí, se tu não investe, tu tem a questão do Tribunal de Contas, mas nós também temos um outro problema, que é isso aqui: a judicialização da saúde. 2021, 37 mil ações. 2022 foi para 43 mil ações, só que eu não estou com o número fechado. É acima de 43 mil processos que o Tribunal de Justiça já me informou. Só que eu preciso do número separado, então por isso que eu não divulguei. Mas será acima de 43 mil ações só no ano de 2022, referentes à área da saúde. O gasto com saúde, Rio Grande do Sul, nos últimos anos, 3,7 bilhões. Da judicialização. Por quê? Porque eu não tenho o serviço referenciado por parte do Estado. Eu não tenho esse serviço. Nós estamos com os hospitais cobrando mais recursos. O hospital já não cobra mais do Estado, o hospital cobra do prefeito. E aí coloca na imprensa, né? E aí a comunidade tem aquela interpretação que é o prefeito que não quer investir na área da saúde. Muitas vezes a oposição até joga isso, né? Outro prefeito, que não é a realidade. Nós estamos investindo muito na área da saúde, porque a gente precisa de um posicionamento junto ao Estado e junto à União. O recurso tem que ser repassado. Nós precisamos de reajuste anual dos repasses. Nós precisamos de reajuste, né? Nós temos o piso da enfermagem, agora o piso dos agentes comunitários é para 3 salários mínimos. Vão ganhar mais de 6 mil reais os agentes comunitários. É o melhor salário que vai ter dentro da saúde pública, vai ser agente comunitário, porque o técnico de enfermagem é 4.750 para 44 horas. O agente comunitário com 3 salários, salário mínimo a 1.400, já bota 3, bota mais 40% de salubridade, mais o vale, mais os triênios quinquênios, dá mais de 6 mil reais. Aí no município lá com 3, 4 mil habitantes, o agente comunitário, que um dia por semana não precisa trabalhar, que ele pode ter dupla jornada, ele, né, já vende Avon, já vende o Jequiti, já, né? Resumo, 6 mil reais, e ele está no bairro lá, na casa da pessoa, dizendo muitas vezes que não existe investimento. Se usa muitas vezes esse profissional contrário à administração pública, né? O que eu vejo é o seguinte: nós vamos fazer uma análise aqui.
Nem todos os programas precisam ser aceitos. Nem todos os programas ofertados, tanto pela União como pelo Estado, precisam ser aceitos. Avaliem a situação local de vocês, se tem a necessidade. Porque a judicialização cresceu, e aí eu venho com aqueles questionamentos. Temos como reduzir a judicialização da saúde? Temos, mas nós precisamos do planejamento interno. Nós precisamos que os nossos servidores da prefeitura saibam os fluxos de saúde. Saibam como é que eu faço a requisição do medicamento que é de responsabilidade do Estado, que é um medicamento de responsabilidade da União, para onde eu encaminho, quem são meus prestadores de serviço. Os jurídicos municipais têm um controle de quantas ações judiciais na área da saúde eles possuem, o que é para medicamento, o que é internação, o que é UTI. Alguma vez o procurador jurídico municipal buscou a comarca para discutir com o juiz lá sobre uma resolução do Conselho Nacional de Justiça, a 386, a 238 de 2016, resolução do CNJ 238 de 2016, que é para mediação de conflitos, né? Então são questões que nós temos que buscar. Aqui eu faço na minha apresentação, a cobertura da atenção básica no município de vocês é satisfatória? Os serviços que têm maior demanda, vocês têm tabulado? Quais são as especialidades? A Favor fez um levantamento há 2 anos atrás para saber qual era a demanda reprimida dos senhores. Eu vejo no sistema do gerente e do GERCOM, vamos lá, gerente, né, a internação e as consultas, conforme os dados do Estado, é 168 mil pessoas hoje na fila de espera do Estado do Rio Grande do Sul. Conforme o levantamento da Favor, questionando os seus secretários e os técnicos municipais, nós temos uma média de 714 mil pessoas na fila de espera. Só um que não é e o outro também só um. Vocês entendem que o impacto disso, e quanto que isso gera judicialização? Que aquele usuário que buscou a prefeitura, não conseguiu o encaminhamento, ele vai direto na Defensoria Pública buscar o tratamento. E o que está acontecendo? O juiz está demandando sobre o gestor municipal, é o limite mais próximo, é ali que eles batem a porta, né? E muitas vezes acabam marcando sozinho esse custo. Então é importante esse controle interno e buscar a criação de comitês locais para a redução da judicialização. Isso está preconizado já pelo CNJ, na resolução 238 de 2016 e na 388 de 2021, tá? Busquem o Poder Judiciário, apresentem a dificuldade de vocês têm serviços pactuados na área da saúde, referências hospitalares, exames que não estão conseguindo acesso via coordenadoria de saúde, né? As comunidades terapêuticas, uma demanda, uma fila de espera, muitas vezes os municípios estão pagando, né? As LPIs, vocês estão arcando também, home care, vocês estão arcando também com esses custos que são elevados, porque home care não é um cuidador, home care é um serviço especializado, deveria ser de responsabilidade do Estado. E o que está acontecendo hoje? Sendo judicializado, os municípios arcando com este custo, né? Busquem o Poder Judiciário, apresentem quanto vocês investem na área da saúde, aonde é que vocês investem esses recursos e o que vocês têm de retorno por parte do Estado. Busquem criação desses comitês locais para a redução. Em Porto Alegre, em Santa Maria, em Nova Petrópolis, em Gramado, já tivemos reduções de 60%, 80% na judicialização. Santa Maria em 72%, Porto Alegre 83% de redução na judicialização. Quando tu faz que o Poder Judiciário entenda como é que funciona o fluxo da saúde. O que eu estou aqui é para pedir, se protejam os gestores, se protejam. Também sejam autores, não esperem ser o réu da ação. Se protejam. Porque o final do ano está aí. Eu não sei quem vai passar no vestibular, quem vai ser reeleito, quem vai desistir, vai seguir outro caminho, mas o Tribunal de Contas vem depois. E aí vocês têm que se defender. Então, organizem as pactuações, chamem seus secretários de saúde, cobrem o posicionamento deles nas reuniões das comissões de gestões bipartite. A pauta da terceirização da saúde é muito importante, o presidente Luciano Arce está buscando alternativas, tanto na esfera federal, como o Tribunal de Contas aqui do Estado, né, já foi protocolado até documento, né, doutor Rodrigo? Buscando uma reavaliação do julgamento de 3 processos a qual se originou a nota que acabou sendo publicada no passado. E também nós estamos buscando uma outra alternativa, né, uma recomendação do CNJ de efeito suspensivo, que seja uma orientação de efeito suspensivo para as comarcas sobre a aplicação dessa decisão do Tribunal de Contas. Me coloco à disposição para alguma pergunta, eu sei que eu falo demais, mas
Outra pergunta, quem é que recebe o WhatsApp aqui? Ninguém recebe o WhatsApp aqui? Então, no final, eu vou deixar meu celular aí para quem quiser receber uns decretos, umas portarias, umas orientações da área da saúde aí que a gente está todo dia mandando. Alguém quer fazer alguma pergunta? Tá tudo certo a saúde, então? Vamos gastar mais de 20%, então? Essa questão da judicialização. São falsos específicos. A gente dá um canetaço aqui. A verdade é essa. Pode ter todo o planejamento, mas onde é que acontece a judicialização? É onde não está na nossa alçada. Prefeito, posso dar um comentário sobre isso? Eu vou lhe dizer, eu andei visitando algum... Principalmente a FAMURS agora tem assento no Comitê de Saúde do CNJ. Né? Eu vou lhe dizer, o Poder Judiciário, ele nem sabia das resoluções CIB. Ele não sabia das pactuações que vocês tinham com o Estado. Eu já tive municípios que, olha, o município tal teve que pagar um leito de UTI. Para aí, mas a minha referência é paga pelo Estado, porque eu sou município da atenção básica, né, primária. Isso aqui é responsabilidade, a UTI é responsabilidade do Estado, e a minha referência é o hospital tal. Está aqui a resolução. O juiz, opa, não sabia. Passou para o Estado. Então, o que é importante no planejamento, a organização interna? A gente está comprando medicamentos. Eu pergunto, quem é que tem a REMUM atualizada aqui? A relação de medicamentos municipais. A FAMURS tem um sistema que é o Oportuniza Assistência Farmacêutica. Né? Agora, é o único sistema do Brasil que dá o estoque de medicamentos e a quem compete medicamentos do Estado, da União e dos municípios. O CNJ determinou para todas as comarcas, antes agora de ingressar com uma ação judicial, verificar o site da FAMURS, é a referência. Isso está reduzindo muito a judicialização. Hoje eu tenho 375 municípios que estão dentro do sistema. Eu recebo ligação da Defensoria Pública perguntando, Paulo, o município XYZ não publicou a lista de medicamentos lá no site da FAMURS. Eu vou ter que ingressar contra ele. E é um sistema, gente, que tem a orientação. O que o Poder Judiciário fez? Não judicialize quem tem a lista pública. Quem divulgar a lista não será judicializado, porque aí o juiz vai seguir a quem compete aquele medicamento. Então também a gente precisa fazer o nosso tema de casa, é isso que eu estou pedindo aqui, sabe? Nós também cobramos muito, mas nós também precisamos nos organizarmos internamente, precisamos do planejamento da nossa gestão, da nossa equipe. É nesse sentido, prefeito. Não, nós aqui temos poucos até de medicação. O que eu digo é que eles pegam sempre esses tratamentos caríssimos, né? Em que eles chamam a responsabilidade tripartite, o Estado nunca tem dinheiro na conta e nós temos. Os nossos secretários da Fazenda não estão aqui, é 125 mil a cada trimestre. Uma medicação louca. Eu vou falar para aproveitar o microfone que está aqui. Vice-prefeito e secretário da Fazenda, ele disse que não tinha nenhum aqui. Não, meu. O PIN, Programa da Infância, foi lançado lá na bonita cidade de Colinas, lá na mais bonita, na mais cuidada. Nós somos obrigados a aderir? Pelo decreto do governador, sim. Nós temos todos aqueles serviços oferecidos. Se lá não conseguimos contratar, tem lá 4.500 na conta, ninguém quer trabalhar por 1.400, 1.500. Decreto 56939 do governo do estado obrigou vocês a terem os 6 programas, senão vocês vão ficar fora de qualquer recurso do estado. E aí automaticamente bloqueia tudo e até recursos federais podem não chegar. E por isso que eu falei a palavra forte, coação, mas no meu entendimento é coação. Quando eu estou, na verdade, desrespeitando o prefeito. Eu estou desrespeitando o gestor municipal, porque é ele que sabe a sua realidade. Os programas, nem todos, eles não foram criados que todos têm que aderir. São alternativas, são políticas públicas ao qual haveria um financiamento. Tu pega se tu quiser. Eu não sou obrigado a pegar aquele programa. Até porque todos os nossos programas são subfinanciados. Eu vi financiários falando sobre a UPA, né? A FAMURS trabalhou muito sobre as UPAs, principalmente foi a FAMURS que conquistou a nível federal a alteração da legislação para a utilização daquelas estruturas de acordo com a realidade local de cada município a nível Brasil. O estudo da FAMURS que foi aporte para a CNM questionar o Congresso para alterar a legislação. Saiu da FAMURS, estudo de custeio, quanto é que custava a UPA, quanto é que cada prefeitura colocava de recursos. Até nós informávamos na época.
O município que abriu uma UPA, dependendo do porte do município, da população, e que ele tivesse um hospital, ele poderia até fechar o hospital. Porque com o tempo, aquele hospital perderia recursos de escala, ele perderia recursos. Tudo estava sendo tratado na UPA, na porta de entrada acabou do hospital. A gente está tendo isso hoje, o Estado não está mais aplicando recursos na porta de entrada dos hospitais. E aí o que acontece? O hospital todo dia pedindo mais recursos para o município, mais recursos para o município para se manter. Mas por que ele não pede para o Estado? E a outra questão, quem está complementando a tabela SUS? Nós estamos falando da tabela SUS defasada. Sim, é defasada. Mas por que nós estamos complementando? Senão a gente não gastava 22%, nem 40%. Então o prestador de serviço ele também tem que atender, porque ele está sendo complementado. Ele não pode fechar a porta. Ele vai dizer, ah não, mas eu estou ganhando pouco, a tabela SUS está defasada. Não, para aí, eu estou te pagando todo mês aqui meu contrato, é para te me atender. Se está defasado, então para aí, devolve meu dinheiro para procurar outro prestador de serviço, a qual me atenda. Está faltando um certo posicionamento também, porque a gente tem muitos hospitais, eu não falo de todos, a gente nunca pode generalizar, mas tem muitos hospitais que precisam sim de uma gestão. Por sinal, o papel da FAMURS é cobrar, está na portaria de consolidação número 2, 2017, no anexo 23, que é a obrigação do Estado, dar uma qualificação de gestão hospitalar. E não existe esse curso aqui desde 2016 no Estado do Rio Grande do Sul. E está na portaria de consolidação. Suponhamos a questão dos hospitais de pequeno porte, que eu falei anteriormente, dos HPPs, que nós fechamos 28 hospitais aqui no Estado do Rio Grande do Sul. A portaria federal diz que HPP é para fazer parto, é para fazer internação. A portaria 064/2018 do Estado diz que não. Opa, eu tenho um conflito judicial aqui. A federal está mandando eu fazer e a do Estado diz que não. Alguém entrou judicialmente para questionar isso? Não. E nós perdemos recurso e, consequentemente, fechamos os hospitais. E eu não vou me atrasar mais porque o Dr. Rodrigo quer falar. Por favor, desculpa, Rodrigo.